Eram vizinhos, porta com porta, amigo. Eram vizinhos. E então, olha já agora, e até a minha senhora às vezes punha-se à janela. E eu, como era vizinho, saía de casa, e ele rabava-lhe um beijinho. E ela, ai Jesus, toda vergonhosa, não tinha vergonha nenhuma, passa aqui, rabava-lhe um beijinho. E assim começou a vida, era porta com porta. Em dois lá estão as casas. Porta com porta não, era ao lado. Ao lado, pois, olha, porta com porta então. Ora, pois nessa altura tinha 20 e tal anos, 20, até casei com 30, pois já sabe, casei com 30, já tinha 20 e tal, já tinha. Não, um par de anos, porque o meu pai não queria. E então... E a mãe da outra também não queria. Sabe? Ela punha-se à janela, ali naquela altura, de verão, a gente ia passear, as senhoras ali à tarde, no verão, ia tudo ali passear ali para as ruas, para aí fora. E então, a gente ia aí, encontrávamos, passeávamos, iam passeando e tal, e assim foi de pouco a pouco. Reparei sempre nele, porque ele fazia aquelas coisas e eu zangava-me toda. Às vezes levantava a mão e dava-lhe na cara. Ainda outra coisa, e na minha casa, que era pegada com a mas na minha casa havia um poço, que era ali dos vizinhos. Bom. E a minha senhora, a minha família, a minha sogra, lá é que iam também buscar água, sabe? Lá ao poço. Eu punha-me à janela ali um bocadinho e ele passava, dava-me um beijinho. E ele levantava a mão e dava-lhe na cara. Mas não era namoro, era tudo amizade. Bem, é que depois passou uns quantos anos, eu comecei a namorar, já tinha 18 anos e ele tinha 22. Namorávamos então moça de anos. Depois, assim, depois é que foi namoro escondido, porque os meus pais não o queriam e os pais dele também não. Uns já eram mais ricos e uns pesavam mais, outros pesavam menos. Uns eram mais ricos, outros eram mais pobres. Tinha uma amiga que era o correio. Correio por escrito, e quando a gente queria passear, antigamente passeava-se muito na rua, e então a amiga ia comigo. Durou uns 6 anos. Ele depois foi, como a gente gostava um do outro, ele foi falar com meus pais. Com o meu pai. O meu pai era rijo, era daqueles homens antigos. Era sapateiro e até tinha lá uma forma que aquilo já sabe, a forma de sapateiro é de ferro. Mas ele foi falar com ele, como ele pretendia casar comigo, não se importou lá com a família dele. Foi falar com o meu pai, e o meu pai ficou assim a olhar, e ele disse que pretendia casar com a filha e se lhe dava autorização de falar com a filha. Até há quantos anos vocês falam? Perguntou-lhe ele. Acho que ele não respondeu, mas depois ele deu autorização e sim, não havia nada a fazer. Ele já tinha aí tinha 28 anos e eu tinha 24. Mudou tudo, ele já vinha à casa, começou a vir a casa namorar, com a autorização do meu pai, dos meus pais. Ali, naquele tempo usava-se a braseira, toda a gente ali tinha braseira. Já íamos ao baile, que eu não ia ao baile, estava proibida. Já íamos ao baile, já íamos ao cinema, já com amigas, não, ou com os pais. Fui trabalhar, eu trabalhava naquela altura na cortiça. O casamento fez o meu pai. E então ganhei dinheiro para casar com meus pais. Não. O meu pai não foi ao meu casamento, não havia nada deles. A minha mãe e a minha irmã é que foram ao casamento. Foi logo ali, até foi ali numa gente que era muito rica naquele tempo. E lá está a casa ainda dessa gente rica e o armazém onde é que a gente fez o casamento. A gente ofereceram ali vizinhos da gente, que era um senhor gente daquele nome, e dois tinha nome,
Uvas, são as uvas. A minha sogra dizia assim: o que não se pode desmanchar, ajuda-se a fazer. Era a palavra dela só. E era bem, se eles não podiam desmanchar o nosso casamento, ela ajudava a fazer. Foi o dia do casamento, com muitos amigos da parte dele, amigos dele. Não era a família, não foi ninguém. Só a mãe e a irmã. Que ele quis, e o meu pai disse-lhe: podes convidar quem quiseres. Eu não convidei ninguém. Da tua família. E ele disse: da minha família não convido ninguém, porque o meu pai é que tem a culpa. O meu pai foi à feira de Faro. Porque ele era orgulhoso, ele dizia que não queria que o filho casasse comigo, porque eu não tinha sobreiras. Dizia ele mesmo. Ao fim de uma semana de estar a ver lá na vila, onde é que a gente casou, lá ao fim da vila, lá para uma casa, o meu pai depois foi visitar a gente. Olha, assim que casei, peguei na minha senhora, fomos para o autocarro, para Lisboa. Em Lisboa tirámos o bilhete para a França, e aí vai a gente para a França. Lá depois legalizámos, tinha lá amigos, também que eram aqui de São Brás, legalizámos, e assim fomos ganhar o dinheirinho para fazer o que está aqui. E depois na França, com aqueles ares, apareceram os filhos. E eu tive dois filhos, tenho dois filhos. E o presente que eu tive na França foi ter 2 filhos. Meus filhos são franceses. Ao fim de uma vez vim aqui passear, encontro um amigo que tinha sido tropa comigo. Disse-me: epá, estou na América. Digo: epá, então, pô, se tu és capaz de vou-te pedir para ir com o passaporte, vou pedir isso para ir para a América. Está bem, vai, olha, vai lá e pronto, assim lá foi. Olha, o que é que a gente aprendeu um com o outro? A vida. Aprendemos a vida. A vida tem altos e baixos. Não tem? Pronto. Aprendemos a conhecer as pessoas também. Muitas pessoas que a gente às vezes pensa que estão-nos a fazer bem, estão-nos a fazer mal. Estamos aprendido muito até esta data. Mas, olha, não estamos inimigos. Somos amigos de toda a gente. Mas, para onde ele vai, vou eu. Para onde ia ele, olha, gostamos de ir almoçar ou jantar juntos. Gostamos de estar na caminha juntinhos. Ele vai ao médico, eu também vou. Era um filho querido. E havia aquilo, era vizinho, havia. E eu dizia assim comigo: deves dar bom marido. Porque ele era muito bom, andava sempre aos beijinhos com a mãe e coisa. Digo assim: mas isto está um marido que é uma maravilha. Não importava ser muito lindo, o coração é que é lindo, o coração é que manda. Para mim, o coração é que manda. O primeiro era haver amor e muito respeito, um pelo outro, não? O respeito é a coisa mais linda que há. Eu não sei o que é o meu marido me chamar nomes, nunca ouvi ele me chamar nomes, nem eu a ele. Sempre não havia medo daquilo de arranjar nada, não havia medo de ver a barriga crescer. E o respeito era o mais bonito que há. Se houver respeito, o amor cresce. Faça favor. Olha, são umas rosas. E estas ainda estão vivas. E estas ainda estão vivas, a minha já está morta.